Oi, pessoas, meus doentinhos preferidos. Hoje nós vamos falar de uma situação comum que é a chamada diabetes. O mais importante da gente saber, a princípio, é o conceito da diabetes. Apesar da gente ver aí vários tipos de diabetes, a gente entender no princípio básico, fica fácil da gente descobrir o problema. Muita gente pensa na diabetes como uma manifestação sintomática. Por isso que muitos acreditam que a diabetes é o excesso de açúcar no sangue, e isso corresponde a um sintoma decorrente da diabetes. Então, a princípio, o que a gente precisa saber é aonde está o problema. Então, a diabetes é uma doença caracterizada por conta de uma perda funcional ou um desequilíbrio funcional de um órgão chamado pâncreas. É um órgão localizado na região abdominal, que fica atrás da região do estômago, né? Inclusive até atrás do fígado, já que ele recobre uma parte do estômago, próximo à região do duodeno, intestino delgado. Acontece que o pâncreas ele é considerado uma glândula mista. O que é isso, professor? Quando eu falo que um órgão é glandular, significa que ele produz uma secreção. Quando essa secreção é liberada dentro de um canal ou dentro de uma cavidade ou dentro de um órgão, eu falo que essa secreção ela é exócrina. E quando essa secreção ela é liberada direto no sangue, eu chamo essa secreção de endócrina. Que são os chamados hormônios. Então o pâncreas ele realiza duas funções, uma função exócrina que faz parte do processo digestivo, então ele produz uma secreção chamada suco pancreático que vai ser liberado no seu duodeno, no seu intestino delgado. Já a função endócrina, o pâncreas ele produz hormônios, e o principal deles é um hormônio chamado insulina. Então é uma disfunção pancreática, uma insuficiência pancreática endócrina. Então quando eu pego um diabético, essa produção de insulina, ou ela está insuficiente, ou ela parou de produzir, ela faz um papel importante no controle da glicose no sangue, ou a chamada glicemia. Então, teoricamente, logo depois que você almoça, janta, toma um café, come um lanche, os seus níveis de glicose no sangue ficam gigantescos, hiperglicemia. Aí é que entra a insulina. A glicose ela acaba sendo uma molécula muito grande. O que a insulina faz é degradar ou diminuir essas moléculas para que você possa armazenar, seja na parte muscular, seja no fígado, que é um grande armazenador aí do chamado glicogênio. Então você armazena isso, por quê? Porque quando você fica tempos sem se alimentar, você ainda mantém uma reserva energética para conseguir fazer as suas atividades. Então, se você não tem a insulina, essa glicose ela não é degradada, ela não é armazenada. E muitas vezes ela acaba ficando no sangue, os níveis altos de glicose no sangue, então aumenta a pressão arterial, problema na parte renal, o rim começa a tentar eliminar a glicose, aí a pessoa começa a ter infecções urinárias. Muitos diabéticos fazem aí uma alimentação de uma maneira escondida, pensando que vai enganar alguém. Acontece que os níveis de glicemia dele aumentam demais. E muitas vezes a única forma de você baixar esses níveis de glicemia é com a insulina. Acontece que se você utilizar a insulina de uma maneira errada, ao invés dela controlar a sua glicose e deixar nos níveis adequados, ela pode baixar demais. Então todo diabético que faz uso da insulina, ele tem que tomar cuidado com as doses. Por isso que é importante aí o controle junto ao seu médico das doses de insulina que você está tomando, para que você não saia de uma hiperglicemia e por conta do uso errado da insulina você tenha uma hipoglicemia. E aí você pensa, mas por que eu desenvolvi a diabetes? Ou por que eu tenho a diabetes? E muita gente pensa na diabetes apenas como uma doença hereditária. Tem que ter alguém na família para que tenha doença. E na verdade, é claro que a gente tem as diabetes de característica hereditária, mas eu também tenho as diabetes adquiridas, as diabetes que você adquire aí durante a fase adulta ou até mesmo na velhice. Então a gente tem diversas causas, Você tem a causa hereditária, a genética, você tem causa traumáticas, podendo estar relacionada com um tumor pancreático, ou até mesmo com uma intoxicação. Então tem várias variações da diabetes
e várias consequências por conta disso. Então cada diabetes ela vai ter uma característica, por isso que a gente tem a diabetes em que as pessoas não são dependentes de insulina, e eu tenho os diabéticos dependentes de insulina. Então o que a gente tem que pensar no básico é, se a pessoa é dependente da insulina é porque o pâncreas dela não produz insulina. Se a pessoa não é dependente de insulina, significa que o pâncreas produz a insulina, mas talvez não esteja dando conta do recado muitas vezes. Então eu tenho lá a chamada diabetes mellitus tipo 1. É um tipo de diabetes que a gente também conhece como diabetes infantil, né? Ou os dependentes de insulina. E aqui a gente vê uma destruição das chamadas células beta, que são as que produzem insulina, de uma maneira precoce, ou ainda na infância. Então muitas vezes essa destruição das células beta faz com que a pessoa seja dependente de insulina, já que ela não vai produzir insulina. Então são os diabéticos aí que iniciam a patologia desde a infância ou adolescência. Então todos eles são dependentes de insulina, precisam tomar a insulina. E as consequências, né, da não utilização podem ser diversas. Já a diabetes tipo 2 é uma diabetes que a gente fala que são os não dependentes de insulina. Ela é vista principalmente com as pessoas que estão fora do peso. É por isso que hoje a gente vê índice de massa corpórea, circunferência abdominal e muitas vezes relacionados a maus hábitos alimentares ou até mesmo a própria genética familiar, até mesmo a obesidade. Então o diabético tipo 2, na verdade ele tem um pâncreas que produz insulina, mas ele não dá conta da demanda. Então muitas vezes ele não é dependente de insulina, mas é necessário a administração de insulina por conta aí da demanda. Eu tenho a chamada diabetes traumática, associada a traumas abdominais ou até cirurgias abdominais, onde o pâncreas, que ele recebe o trauma ou é manipulado, ele pode sofrer um processo inflamatório. E aí ele pode ter aí uma diminuição nas suas funções, e muitas vezes é um tipo de diabetes que a gente considera aguda, né? Ela vai acontecer pelo período inflamatório ali. Igual quando a gente pensa na diabetes gestacional. A gestante ela tem muitas alterações hormonais, e obviamente a insulina é um hormônio, e às vezes o que acontece também com a gestante é que o obstetra, né, ele aconselha a mãe que até o final da gestação ela tem que apresentar aí em média 12 quilos acima, né, do início da gestação, e muitas vezes a mulher chega no final da gestação com 25, 30 quilos acima do recomendado, né? Então às vezes a produção de insulina está acontecendo, mas é insuficiente ali, né, a situação. Então o problema está relacionado à gestação, o bebê não vai sofrer nenhum tipo de dano, né, não vai ter aí o problema relacionado a ele. Só que é claro, né, a diabetes ela pode promover hiperglicemia, e a hiperglicemia pode provocar hipertensão, né, o aumento da pressão. Eu posso ter um problema, né, no final da gestação ou até mesmo no parto, por conta desse aumento de pressão que está ocorrendo por conta da diabetes. Eu tenho aí a diabetes emocional, né, ou chamado diabetes neurológica, relacionado a distúrbios do sistema nervoso autônomo, né? Então a pessoa que está aí sofrendo com ansiedade, estresse ou alguns tipos de depressão, ela pode desenvolver uma disfunção pancreática, uma diabetes relacionada a isso. Você que é estudante, já ouviu falar da diabetes mitocondrial, LADA? Bom, quando a gente fala dos sintomas clássicos, né, então a gente vai ver a hiperglicemia característica, né, por conta da falha da insulina. Isso vai gerar um aumento de pressão arterial, muita glicose no sangue, então a pressão aumenta, hipertensão. Muitas vezes esse sangue ele vai passar pelo rim e o seu rim vai tentar eliminar esse excesso de glicose, né, que está no seu sangue, e a glicose não pode jogar fora, né? Afinal ela é uma fonte de energia. Então essa chamada glicoesúria, né, a glicose na urina, pode aí favorecer as infecções urinárias. Então são várias situações que vão acontecendo decorrente do mesmo problema, né? Então a gente tem sede excessiva muitas vezes, a pessoa sente cansaço físico, fraqueza muscular. Agora as grandes pioras da diabetes que a gente ouve falar, né, que está relacionado a lesões vasculares, né, ou a doença vascular periférica, que gera aí as chamadas amputações, né, por conta de necrose, a retinopatia, que começa a ter a perda da percepção visual. Tudo isso são complicações da diabetes, né, o próprio infarto, AVC, são complicações do diabetes que não consegue fazer esse controle
da sua glicemia. Você diabético tipo 1, eu te conheço. Você que está escondendo um chocolatinho no forro da casa, você que está escondendo aí uns docinhos para ninguém ver, você não está enganando ninguém. Você está se prejudicando sem perceber. Por mais que você não tenha sintoma logo após o consumo desses alimentos, saiba que a sua glicemia está aumentando, a sua pressão está aumentando, os processos de prováveis obstruções na artéria também estão aumentando, então a sua chance de infartar, de ter AVC ou de ter essas complicações estão aumentando. Então entenda que ninguém está falando para você não consumir o alimento que você gosta de sacanagem. Na verdade, você tem restrições, você tem algumas proibições exatamente por conta da sua situação patológica. Se você seguir tudo bonitinho, vai dar tudo certo. Fique esperto, você que está estudando, nós temos aí algumas situações cirúrgicas sobre transplante de ilhotas, ou transplante de células pancreáticas, ou ilhotas de Langerhans, que é muito utilizado para diabetes tipo 1, ou as próprias cirurgias bariátricas, direcionadas aí a muitos diabéticos tipo 2, perdendo peso, a insulina que o pâncreas dele produz começa a dar conta da demanda. Então a gente tem até algumas situações onde existe a cirurgia como uma recomendação, mas não é para todo mundo, visto que a diabetes pode ser controlada através das medicações, insulínicas ou não, através da atividade física e através da alimentação. Então, pessoas, tome cuidado com o que você come, pergunte ao seu médico o que você pode e o que não pode, e eu recomendo, faça tudo bonitinho, que a diabetes só vai ficar com você e te acompanhando porque ela é muito parceira. Muitas diabetes são parceiras, é parceria pro resto da vida. Mas é isso aí, pessoas, só tomar cuidadinho que essa doença não vai te prejudicar. Mas se você respeitar o que você tem, vai dar tudo certo. Meu nome é Thiago, me siga, compartilhe o conteúdo, vamos conversar a respeito básico das doenças e das situações que muita gente tem pra gente entender. Beijo, te vejo na próxima!